Bem-vindo ao nosso canal Brasil Online. Notícias direto de Brasília para você. Notícias atualizadas diretamente de Brasília nesse momento. Bolsonaro reclama da operação da Polícia Federal em sua residência. A Constituição não existe mais no Brasil, declarou Bolsonaro sobre abusos do Judiciário. Em entrevista à Revista Oeste, o ex-presidente apontou suas preocupações com o estado da Constituição brasileira e os recentes inquéritos, especialmente em relação aos eventos de 8 de janeiro de 2023. Vejam só, abre aspas, a Constituição não existe mais no Brasil, declarou Bolsonaro, criticando o que ele vê como os abusos nos inquéritos judiciais que prosseguem ao arrepio da nossa Constituição. Ontem a gente reproduziu aqui e eu já adotei como meu lema aquele sticker que o Supremo Tribunal Federal muito bem criou de maneira institucional. Pare em nome da Constituição, porque a Constituição tem que ser respeitada. Só que ontem o presidente Jair Bolsonaro fez uma advertência muito séria em 2 entrevistas que ele deu para falar do caso gravíssimo que aconteceu contra o filho dele, uma operação policial contra Carlos Bolsonaro, que também afetou o presidente Bolsonaro, já que houve uma busca e apreensão na casa que Bolsonaro tem em Angra dos Reis, que nada tinha a ver com o objeto daquela investigação, e houve também a apreensão de equipamentos de informática, um tablet e um computador de um outro assessor do Jair Bolsonaro, que também nada tinha a ver com o objeto daquela operação. Então, o presidente Bolsonaro declarou nas 2 entrevistas que acabou a Constituição brasileira. Olha, quando um ex-presidente da República é obrigado a fazer esse tipo de declaração, é uma declaração forte, é uma declaração pesada. Pode até nem ser uma declaração completamente verdadeira. A Constituição está aí. O sentido que Bolsonaro quis dar a essa declaração é que a Constituição brasileira não está sendo devidamente respeitada. O Estado de Direito no Brasil não está sendo devidamente levado em conta. No Brasil, aí vem uma declaração também muito dura da primeira-dama Michele Bolsonaro, ela dizendo que a operação de ontem parecia uma ação da Gestapo, a polícia política do Estado nazista, contra a família Bolsonaro. Então, quando a gente vê esse tipo de declaração exacerbada de pessoas que estão se sentindo vítimas de um sistema de opressão estatal, isso não é bom. Isso não é um bom indicativo. Passa claramente a visão de uma perseguição política. Ainda mais porque, por coincidência feliz ou infeliz, essa operação da Polícia Federal contra Carlos Bolsonaro, que até poderia acontecer normalmente, investigar é direito da Polícia Federal fazê-lo, mas isso aconteceu no dia seguinte em que a família Bolsonaro bateu um recorde de transmissão pelo YouTube num evento de domingo, numa super live, em que eles estavam mobilizando aqueles que seriam candidatos a prefeitos e vereador pelo Brasil afora. Então, uma coincidência esquisita. E essa coincidência, evidentemente, não pegou bem e foi sentida pela população. O ponto grave, sério, dessa declaração de desabafo, tanto do Bolsonaro quanto da Michele, denunciando um sistema de tirania, um sistema de opressão, um sistema de desrespeito à Constituição, o fato gravíssimo disso é a percepção negativa que também fica para a população, para uma grande parcela da população que segue e acredita no presidente Jair Bolsonaro. Vou insistir na minha tese. Isso não contribui para a pacificação do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, através de seu presidente Luiz Roberto Barroso, sempre reitera a importância de que estamos trabalhando pela pacificação, que o Supremo Tribunal Federal tem isso como prioridade, né? Nós também é que falamos que a pacificação é algo muito importante. Mas o que a gente está vendo? Os representantes, sobretudo da cúpula do Poder Judiciário, ou daquele órgão que é o mais importante do Poder Judiciário,
já que ele é o guardião da Constituição, a gente não está vendo em declarações e atitudes o efetivo cumprimento desse desejo de pacificação. Estamos vendo, é o Supremo Tribunal Federal autorizando operações que mais parecem perseguição política. São ou não são? Eis a questão. O problema é a percepção que grande parte da sociedade fica de que aquilo seja uma perseguição, sim. A família Bolsonaro fez essa denúncia. Denúncias internacionais também vão ocorrer. Os advogados de Bolsonaro deixaram muito claro numa nota oficial, eles disseram: a defesa de Jair Bolsonaro entende que houve excesso no cumprimento da busca e apreensão, ao passo que foram apreendidos objetos pessoais de cidadãos diversos do vereador Carlos Bolsonaro, apenas pelo fato de estarem no endereço em que a busca foi realizada. Tais objetos não guardam nenhuma relação com a investigação informada pelos agentes policiais, tais como um computador pessoal e um tablet do assessor do ex-presidente, mesmo tendo sido demonstrado no local que tais objetos eram do profissional que não está sendo investigado, assim como anotações pessoais utilizadas na preparação da live ocorrida no dia anterior. Isso também não era objeto do inquérito, nem da investigação e nem da busca. Prossegue o texto dos advogados de Bolsonaro. Apesar da minuciosa busca feita pelos agentes em todos os cômodos do imóvel, com a nítida tentativa de encontrar algo que pudesse comprometer a reputação ilibada do ex-presidente da República, nenhum item foi apreendido. Uma ordem de busca e apreensão genérica, como a executada ontem, não autoriza revistas e apreensões em face de qualquer cidadão que esteja próximo ao mandato. Segundo ainda os advogados de Bolsonaro, a medida empreendida em uma residência familiar, com apreensão indiscriminada de bens pessoais de terceiros, sem ordem judicial específica, configura inegável abuso e uso excessivo do poder estatal, postura que deve ser imediatamente sob pena de configurar verdadeiro atentado à democracia. Isso aqui é gravíssimo, isso que está apontando aí a defesa de Jair Bolsonaro. Isso aqui, apresentado ao mundo exterior, coloca o Brasil como um país que não está respeitando o Estado de Direito. Coloca o Brasil como um país que está mandando a democracia para o inferno. Coloca o Brasil como um país em que pode estar sendo praticada uma prática hedionda muito semelhante a regimes autoritários, totalitários, como foram o fascismo, o nazismo e o comunismo. É assustador, simplesmente assustador isso que está acontecendo, e a gente aqui no Sem Rodeios não tem rodeio contra isso. A solução para isso é um grande pacto político, uma repactuação política que tem que ser feita sob comando do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, acorda! Está na hora de você assumir o seu papel. A gente não aguenta mais falar isso aqui todo dia. Você é um advogado brilhante, caríssimo, senador pelo estado de Minas Gerais, presidente do Congresso Nacional. Você tem obrigação de entrar firme, agir com toda a clareza, firmeza, para garantir o respeito ao Estado de Direito no Brasil. Parlamentares de qualquer nível, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, não pode ser alvo desse tipo de operação que denota uma ação política. Pode não ser? Pode ser que eu e outros estejamos sendo injustos nesse tipo de avaliação? Pode ser, mas a avaliação não denota, não passa a imagem para a maioria da opinião pública de que está se cuidando da pacificação no Brasil. Então, Rodrigo Pacheco, acorda, pare em nome da Constituição. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva, clique no sininho e compartilhe todos os nossos vídeos.